Oi, oi. Me veem, me ouvem? Boa noite, gente. Tá conseguindo ouvir, Dani? Roa, dá pra ouvir? Ouvindo? Tá. E vendo também? Tá bem. Então tá. Bom, bem-vindos de volta. Já fazia um tempo que a gente não fazia live, né? Férias, tirei férias. Descansei nas férias. Nem sabia se eu sabia descansar ainda, mas eu consegui descansar. Como é importante, né? A gente recuperar. A gente acha que não, que é besteira, mas a gente precisa de uma pausa, assim, pra dar uma descansada e renovar as energias. Luz e sonda. Tá bom. Gente, então, assim, qual é que é a ideia hoje, tá? A ideia é, com a volta às aulas, não vou me estender, mas vou falar de um assunto que as pessoas têm me chamado para falar, que as pessoas têm me procurado para, enfim, tirar dúvidas, nessa época do ano especialmente, que as crianças estão voltando para a escola, tá? Que são as medicações para TDAH, tá? E aí, esse assunto, ele é um assunto infinito, né? Por quê? Porque tem várias medicações e tem vários tipos de TDAH e tem várias indicações diferentes dependendo do tipo de TDAH de cada criança, tá? Então, obviamente, a gente não vai conseguir falar de todas as medicações, de todos os tipos, do TDAH como comorbidade, e isso eu vou falar um pouco, que entra no caso das crianças autistas, né? Que muitas crianças autistas têm o TDAH como comorbidade, e aí que entra com uma força brutal as duas medicações que são a chamada da live, que é a atomoxetina e o canabidiol. Especialmente nesse grupo de atípicos que não respondem bem aos estimulantes, tá bom? Então a ideia hoje é a gente falar um pouquinho disso. Então, eu quero começar, tá? Dizendo pra vocês o seguinte: diferente do que todo mundo fala, que tá na moda TDAH, que tá na moda autismo, a gente tem dados científicos que mostram que, na verdade, o TDAH é subdiagnosticado no mundo inteiro, inclusive no Brasil, tá? Então, essa impressão, ou essa fala, ou essa falácia de que existe muito mais diagnóstico de TDAH do que, de fato, criança com TDAH, é uma fala não verdadeira, tá? E isso é cientificamente comprovado. Bom, isso não significa que todas as crianças com TDAH devem usar remédio, nem que todas as crianças com TDAH têm um tipo de TDAH misto, né? A gente tem crianças que têm só desatenção, tem crianças que têm só hiperatividade, tem crianças que têm impulsividade como sintoma principal, que na infância vem junto com a hiperatividade, esse diagnóstico conjunto, tá? Na idade adulta é um pouco mais fácil da gente separar o que é hiperatividade e o que é impulsividade, mas na infância não. Então, o diagnóstico ser feito mais do que... existem mais diagnósticos do que pessoas com TDAH não é uma verdade. Agora, quais são as indicações para a gente tratar? Quando a gente deve começar um remédio? Que remédio é esse? Essa é outra conversa, tá? Então, a ideia hoje é falar sobre TDAH, especialmente sobre essas duas medicações, que são relativamente novas para a gente, Brasil, porque a atomoxetina não é nada nova, nem o canabidiol. Mas para tratamento de TDAH no Brasil, sim, ambos são, tá? E as pessoas perguntam muito e querem saber. Hoje em dia todo mundo tem acesso
à internet, tem acesso, enfim, à informação de qualidade, e as pessoas querem saber, assim, quando é que eu vou usar, o que eu devo usar para o meu filho? Eu devo usar alguma coisa? Ele tem indicação de tratamento? Bom, então nós vamos começar por isso. Primeiro lugar, quem é que pode fazer um diagnóstico de TDAH? Né? É o médico, tá? Esse médico pode ser o pediatra, esse médico pode ser o neurologista, esse médico pode ser o psiquiatra, esse médico pode ser o médico de família, tá? Mas é o médico que tem que fechar um diagnóstico de TDAH. Isso não quer dizer que os psicólogos, que os fonos, que todas as pessoas que trabalham com saúde não possam suspeitar de, inclusive, sim, aplicar escalas, e aí faço uma validação médica para o diagnóstico. Então, eu encaminho o paciente para um psicodiagnóstico, por suspeita de. Então, eu fiz uma avaliação no consultório, conversei com a família, conversei com a escola, encaminho o paciente para um psicodiagnóstico. No psicodiagnóstico se confirma a suspeita de TDAH. Que, na verdade, é assim, gente. A gente não precisa de um psicodiagnóstico para fechar diagnóstico de TDAH, tá? A gente pode fechar e deve fechar um diagnóstico de TDAH no consultório. Não precisa de um psicodiagnóstico. Mas, às vezes, a gente precisa de um psicodiagnóstico, muitas vezes, para estruturar o atendimento, para estruturar a reabilitação, para estruturar a equipe que vai precisar atender essa criança, tá? E aí, sim, e, obviamente, às vezes, para complementar o nosso diagnóstico, tá bom? O diagnóstico de TDAH é puramente clínico, não existe um exame nem de imagem, nem de sangue, nem nenhum tipo de exame que vai nos dizer se o paciente tem ou não TDAH. É um diagnóstico clínico. E hoje em dia, vocês podem achar facilmente como é que se faz esse diagnóstico. A gente procura algumas escalas, algumas para adulto e algumas para criança, são escalas diferentes para a gente fechar o diagnóstico. E no momento que se fecha um diagnóstico, é importante que esse diagnóstico ele seja positivo, então que existam sintomas de desatenção, de hiperatividade, ou dos dois, em dois ambientes diferentes. Isso é importante, tá? O que significa isso? Que a família marca X questões positivas para aquele paciente e a escola também. Ou, no caso de um adulto, que ele sinta-se prejudicado em ambiente social / familiar, mas também em ambiente de trabalho. Ou em algum outro ambiente, não num único ambiente. Eu só tenho sintomas de desatenção quando eu estou em casa no final de semana à toa. Dia de semana, quando eu tenho que sentar, quando eu tenho que prestar atenção, quando eu tenho poucos sintomas. Aí a gente tem que questionar esse diagnóstico. O que não significa, gente, vejam bem, a medicina não é uma ciência exata, tá? O corpo humano não é uma ciência exata. A nossa mente não é uma ciência exata. Então, não significa que se em algum dos dois ambientes se fecha um diagnóstico de TDAH e no outro não, que a gente não possa discutir essa questão. E que é uma coisa que a gente faz com frequência. Doutora, na escola, as queixas são X, Y, Z, existem muitas queixas. Está aqui o diagnóstico da escola, está aqui o questionário da escola. Mas nós não vemos isso em casa. Em casa a criança é assim, ela é assada. Ou ao contrário, em casa é assim, 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 mas na escola é outra criança. E aí, isso significa que tem alguém mentindo? Não. Isso significa, número 1, que podem ter 2 pontos de vista diferentes. E número 2, que pode ser que aquela criança consiga segurar muito dos seus sintomas, né, dos seus sinais em algum ambiente específico. Por controle do lobo frontal. A criança já tem maturidade, consegue. Bom, aqui eu preciso ficar mais quieta. Aqui eu preciso segurar. E às vezes até as famílias relatam que essas crianças que conseguem se conter em algum ambiente chegam em casa e extravasam. Daí pulam, berram, gritam,
respondem e parará, 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 tá? Então, de novo, gente, importante. Na teoria, precisa ser positivo, sinal e sintoma, ou de desatenção, ou de hiperatividade, ou de impulsividade, ou misto, em 2 ambientes diferentes. Na prática, a gente tem que considerar cada caso, tá? Então, assim, bom, doutora, tá insuportável, ele tá sofrendo, nós familiares estão sofrendo, mas a escola não concorda com o diagnóstico de TDAH. Mas nós em casa todos concordamos, essa situação é muito difícil, isso. Queremos... a camiseta dele. Tô aqui, olha que linda. Ganhei de presente. Girl Power. Agora não, tô em live. Desculpa, gente, porque daí a criança entra pra conversar. Então, assim, a gente precisa ter bom senso. Em medicina, na vida, né? Na vida tudo é bom senso. Tem que ter bom senso. Tá atrapalhando, tá disfuncional, tá todo mundo sofrendo. Mas não fechou o diagnóstico na escola. Gente, vamos fazer um teste terapêutico. Vamos encaminhar para terapia. Vamos começar uma medicação, se necessário. E aí vamos entrar nas indicações da medicação. Então, assim, bom senso. Bom senso para tudo. Bom senso sempre. A gente precisa parar, ouvir a criança, ouvir a família, ouvir a escola e ter bom senso numa decisão. Botar na balança, eu sempre falo isso para as famílias que me procuram. Vamos botar na balança. Ninguém quer medicar filho. Vocês querem? Eu não quero. Eu mediquei meus filhos já várias vezes. No momento, não estão com nada fixo, mas já usaram. Por quê? Porque era um momento que foi necessário, que a gente botou na balança e a balança pendeu por nós vamos ter ganhos se usarmos. Então, assim... a gente tem que fazer usar o bom senso e botar na balança custo-benefício, tá? Eu não tenho nenhum contato com nenhum laboratório no sentido de patrocínio, de receber. Então, assim, quando eu falo de medicação, quando eu dou nomes de produtos e eu falo de marcas, porque eu quero que meus pacientes usem marcas que eu confio, marcas que eu vejo resultado. Não pode ser genérico, não pode ser genérico. Medicação para o sistema nervoso central não pode ser genérico. Mas eu usei e foi tudo bem, que bom. 90% das pessoas que usam não é tudo bem. Essa semana eu recebi 2 famílias por uma outra medicação que a gente nem vai falar hoje, que é a Risperidona, que quando trocaram a marca de laboratório, tiveram um ganho que parecia que tinha aumentado 3 vezes a dose. Por quê? Porque foram para uma marca não genérica, tá? Bom, então assim, eu não tenho interesse em vender produto nenhum. Eu tenho interesse em ver crianças melhores. Tenho interesse em ver as famílias felizes, tranquilas e funcionando. Bom, então a gente falou assim, critérios diagnósticos, tá? Não vou dizer tudo o que precisa para desatenção e para hiperatividade, vocês leem aí na internet. O que eu vou dizer é que precisa de bom senso para a gente ver se existe ou não indicação de remédio. E se existe, que remédio iremos usar, tá? A criança com TDAH tem indicação de psicoterapia? Sim. 100% das vezes? Sim. Que tipo de psicoterapia? Na grande maioria das vezes, psicoterapia cognitivo-comportamental, com um trabalho específico de funções executivas. O que são as funções executivas? As funções executivas são todas as funções que dependem do nosso lobo frontal, do nosso córtex pré-frontal, que é a última área do cérebro a amadurecer. O cérebro, ele amadurece de trás para cima e para frente. Então, a última área que a gente tem de amadurecimento do corpo é o córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo bom senso, responsável pela organização, responsável pela atenção, responsável por essas coisas que a gente chama de funções executivas e que nas crianças com TDAH são muito desorganizadas, tá? Por isso que muitas pessoas com TDAH com diagnóstico precoce curam. Sim, amadurecem. Era um período de imaturidade, sintomático, mas com o tempo aquela criança conseguiu ficar sem medicação, ficar bem, porque amadureceu o lobo frontal. Criou estratégias com as terapias para conseguir organizar a vida e hoje não precisa
mais remédio. Antigamente, a gente achava que a maioria das crianças, das pessoas, conseguiam, que tem TDAH diagnosticado, conseguiam ficar livres de medicação com a idade. Há alguns anos saiu um estudo enorme, incrível, multicêntrico, maravilhoso, mostrando que isso não é uma verdade. Que 70% das pessoas que têm um diagnóstico correto de TDAH precisam manter a medicação ao longo da vida. Isso não significa que são dependentes, isso não significa que não consigam ficar sem, mas significam que recebem um apoio importante de algum tipo de medicação para tratar o seu TDAH, tá? Bom, então voltando assim. Então, existe uma indicação de psicoterapia? Sim. Existe uma indicação de psicoterapia complementar para 100% das pessoas com diagnóstico de TDAH. Só a psicoterapia vai dar conta do diagnóstico, do tratamento? Não. Algumas vezes, sim. Algumas vezes, não. E quando esse não aparece e a gente resolve que precisa tratar? E aí talvez seja um dos pontos mais importantes hoje. Quando é que a gente precisa pensar em medicação numa pessoa que tem um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Quando existe prejuízo. Quando existe um prejuízo real na vida dessa pessoa, a gente tem que pensar em remédio. O que é um prejuízo real? É um prejuízo social ou um prejuízo acadêmico? Então vamos lá. Um exemplo fácil de enxergar, tá? O que seria um prejuízo acadêmico? Aquela pessoa que tem desatenção e que acaba não acompanhando o andamento escolar, porque não consegue copiar do quadro em tempo, porque na hora de responder as perguntas tá conversando com o colega e daí já passou o timing e não conseguiu responder, não entregou o trabalho em tempo. Ou que na hora de ler os enunciados de uma prova, não consegue ler até o fim e não responde porque não leu a pergunta do início ao fim. Isso é bem comum, né? A resposta foi incompleta. Daí quando tu lê de novo, a pessoa sabe a resposta, não leu direito. Tava pensando em outra coisa, tava já lendo a outra pergunta, tava contando quantas questões tinha na prova, não leu direito. E aí, a resposta veio incompleta. Então, quando começa a existir um prejuízo acadêmico, tá? Isso a gente está falando de escola. O que seria um prejuízo acadêmico para um adulto? Seria um prejuízo no trabalho. Eu não consigo render no trabalho. Quando eu começo a fazer uma tabela de Excel, quando eu vejo eu estou botando dado de outra informação. Essa semana eu atendi também um adulto online que falou, às vezes eu estou fazendo uma tabela de Excel, quando eu vejo, eu misturei 3 assuntos diferentes na mesma tabela. E aí tem que parar tudo e fazer tudo de novo, né? Então isso aí é um prejuízo real, acadêmico ou no trabalho. E o que seria um prejuízo social? O prejuízo social é quando a pessoa, e aí, na maioria das vezes, não, o TDAH não pode ser tratado após só os 6 anos, tá? Eu vou falar disso. A maioria das vezes, as pessoas que têm prejuízo social, elas têm ou um TDAH misto, ou elas têm um predomínio de hiperatividade / impulsividade. Porque quais são as crianças que têm prejuízo social do TDAH? São as crianças que se expõem, que chegam na aula, que falam alto, que empurram, que querem pegar o brinquedo antes, que atropelam, que não param, que acabam às vezes machucando os colegas por impulso ou se metendo em todas as conversas porque não conseguem administrar o tempo, administrar o espaço. Não, agora eu preciso esperar, eu preciso ouvir, daí na minha vez eu vou falar. Não, já atropela. Daí ele vira o chato da turma, né? Eu conheço um monte de criança que no consultório é uma delícia de atender, que são crianças ativas, super inteligentes, e que as mães vêm na escola, é o chato da turma. Ninguém quer estar com meu filho. Por quê? Porque ele tá sempre atropelando alguém, né? Tá sempre passando por cima, às vezes fisicamente, às vezes comportamentalmente, ele vai atropelando, e começa a se expor. Ninguém mais quer aquele menino ali. As crianças que têm TDAH grave, que têm hiperatividade e impulsividade grave,
Muitas vezes é um dos grandes diagnósticos diferenciais com o autismo. Porque é uma exposição social, é uma inadequação social tão grande que a gente fica pensando, bom, essa pessoa não consegue socializar. Então, e de fato é um diagnóstico diferencial com o autismo bem importante, uma hiperatividade, uma impulsividade graves, tá? Porque aquela pessoa no ambiente ela não consegue. Qualquer ambiente que tem outras crianças, ele se expõe, ele fica completamente desagradável. E o adulto? O adulto é o adulto também que atropela, que completa a frase do outro, que está sempre de uma forma meio inadequada, sendo impulsivo, que faz as coisas sem pensar, que se adianta, que atropela numa reunião a conversa dos outros. Enfim, normalmente é o impulso que mais aparece no adulto, tá? O que, de novo, importante, é muito menos comum. É muito mais comum a gente ter prejuízo social do TDAH numa criança por imaturidade de lobo frontal do que num adulto. Um adulto que já tem o lobo frontal formado, muitas vezes ele vai ter sintomas de desatenção e de hiperatividade diminuir. É bem comum, gente, a gente ter crianças que chegam no consultório que a hiperatividade e a impulsividade são muito evidentes e nítidas e que com o acompanhamento dessa criança, com o crescimento dessa criança, o que a gente vê? Isso começa a desaparecer, mas daí a desatenção aparece mais claramente, tá? Então, assim, a hiperatividade e a impulsividade, elas tendem a diminuir, elas tendem a ficar menos evidentes com o passar dos anos, por estratégias que nós criamos para lidar com isso, porque nós aprendemos, enfim, e também por maturidade do lobo frontal, tá? Então é muito mais comum ter adultos TDAH predomínio desatentos do que TDAH misto ou predomínio hiperativo. É muito mais comum, porque amadureceu, porque conseguiu controlar essas coisas, tá? Tem algumas perguntas aqui, eu vou tentar. Agitação motora também. É que a agitação motora e a hiperatividade são termos semelhantes quando a gente está leigamente falando, né? A agitação pode ser uma busca sensorial, a agitação pode ser uma hiperatividade. Então, sim, dependendo do que tu tá chamando de agitação, isso sim. E se a impulsividade pode causar falta de reciprocidade numa conversa, claro, né? O impulsivo, ele não ouve. Ele não ouve o colega, ele não ouve a professora. Ele tá sempre levantando a mão, ele quer responder primeiro, ele responde de qualquer forma, o outro tá falando, ele já tá falando junto. Então, sim, tá? E aí, então, assim, esses são os principais, as principais indicações da gente tratar. Ah, doutora, mas o meu filho tem só 2 anos. Eu consigo fazer diagnóstico de TDAH em 2 anos? Não é a coisa mais comum do mundo, mas sim. Tenho pacientes com 2 anos que já têm diagnóstico de TDAH. Obviamente, eu não vou dar Ritalina para uma criança de 2 anos, né? A abordagem de tratamento para uma criança de 2 anos é bem diferente de uma criança de 5, 6 anos. Apesar de o critério de usar Ritalina, por exemplo, que é a medicação mais conhecida. Antigamente era a partir dos 6 anos, hoje tem vários estudos mostrando que já é seguro a partir dos 4, inclusive antes dos 4 anos. Então, existe segurança científica para a gente usar Ritalina em criança pequena? Sim, existe. Mas não vai ser a nossa primeira escolha. Uma criança de 3 anos que eu faço diagnóstico de TDAH não vai sair do meu consultório com Ritalina, né? Nós vamos tentar primeiro montar uma equipe multidisciplinar, fazer uma estratégia de tratamento comportamental e aí acompanhar essa criança. E lá pelas tantas, perto dos 6 anos, 5 anos, essa criança tá se expondo muito socialmente, essa criança tá falhando academicamente, ela vai ter que usar remédio, tá? E agora, na segunda metade aqui da nossa hora, eu vou falar de remédio. Só uma outra coisa que eu quero falar que eu acho bem importante. Bem importante, porque a gente está falando de reabilitação. Então, a psicoterapia, sim, é indicada. O que mais que é indicado, tá? Cada vez mais a gente vê que existe uma associação muito grande, e quem for da área da terapia ocupacional aqui, me corrija se eu estiver errada, mas eu não estou. Existe uma associação muito grande entre dificuldade de integração sensorial e TDAH. Então, se a gente tem uma pessoa que a gente sente que o sensorial está desorganizado, pode ter um diagnóstico de TDAH associado? Claro, é muito comum. E pode se beneficiar de terapia de integração sensorial? Claro, e muito.
tá? Então, às vezes, o que alguém aqui chamou de agitação não é nem agitação, é uma busca sensorial que faz com que essa criança parece o que a gente chama em medicina de acatesia, que não consegue parar, parece que tomou algum remédio e aquela pessoa não consegue parar, não está se mexendo, sempre fazendo, ou põe a mão na boca, ou faz isso, faz aquilo. Então, assim, isso aí muitas vezes é uma busca sensorial. Tá? Ah, não, mas meu filho tem TDAH, então o diagnóstico dele não vai ser de dificuldade de integração sensorial. Errado. Muito comum ter dificuldade, né, ter transtorno do processamento sensorial associado ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? E aí sim, nós temos que abordar essas pessoas com terapia de integração sensorial, tá bom? Então, não, então adianta só psicoterapia? Não. Se a pessoa tem uma disfunção de integração sensorial, um transtorno de processamento sensorial, a gente precisa fazer uma integração sensorial. A psicoterapia não vai resolver esse problema. Assim como a integração sensorial não vai resolver os problemas de funções executivas, tá? E não menos importante do que tudo isso, e aí tem um pouco da base química da condição, tá? Porque o que acontece com as pessoas que têm TDAH? Elas não têm uma quantidade adequada de dopamina circulante, tá? O que a gente precisa para slow down? Dopamina. Outros transmissores também. Sim, noradrenalina, a gente vai ver que a atomoxetina trabalha com a noradrenalina. Sim, mas especialmente a dopamina. Dopamina e noradrenalina. A gente precisa aumentar o aporte dessas substâncias para a gente ter uma calmaria no nosso corpo, tá? E o que faz naturalmente com que o aporte dessas substâncias aumente? Só existe uma coisa natural que faz com que o aporte dessas substâncias aumente. Sabe o que é? Exercício físico. Então, gente, uma criança com TDAH precisa se exercitar todos os dias. E não é qualquer exercício físico, é atividade física, de verdade. Que tenha suor, que tenha atividade aeróbica, que tenha força, tá? Que consiga usar as articulações, que consiga... E aí a gente tem como resultado de uma atividade, de uma exposição de atividade física, um aumento de liberação de neurotransmissores, que são os neurotransmissores do prazer, que é a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, ou norepinefrina e a dopamina, que são os neurotransmissores que nos acalmam, tá? Obviamente, a gente não pode passar o dia fazendo exercício. Então, não vou usar remédio, só vou fazer exercício. Não, existem estratégias para isso, para a gente conseguir usar bem o exercício nesse sentido e até reduzir a quantidade de medicação, assim como alguns alimentos, né? Mas, às vezes, o exercício não dá conta de tudo. Existe um projeto muito bacana nos Estados Unidos, tá? Muito bacana. Que quando eu li, assim, eu fiquei muito impressionada, assim. Que é um projeto, tá? Que já está sendo cumprido em alguns estados, de que as escolas devem iniciar o seu período letivo, o seu dia letivo, com atividade física. Por quê? Porque a gente faz uma liberação inicial de hormônios positivos, de dopamina, de noradrenalina, de serotonina, e a gente tem crianças muito mais funcionantes nos períodos seguintes. E aí vem o recreio. E aí no recreio existe essa necessidade de movimentação. As crianças normalmente correm, brincam de pega-pega, esconde-esconde, jogam futebol, né? Liberam mais dopamina. E aí os próximos períodos são mais tranquilos de novo. Então existem estratégias não medicamentosas que a gente pode usar, claro. Mas será que elas vão dar conta do recado? Vamos tentar que deem. Se não derem, existem medicações que, quando postas na balança, podem nos ajudar também, tá? Então, assim, atividade física, integração sensorial e psicoterapia são as 3 principais indicações não medicamentosas para tratamento do TDAH, tanto em criança quanto em adulto. Obviamente, não esquecendo da dieta, tá? Existem alimentos que são inflamatórios, que pioram a nossa absorção
inclusive de neurotransmissores. Existem alimentos que são excitatórios e que pioram tudo isso. Então, obviamente, um conjunto com uma dieta adequada, com cuidado nos alimentos inflamatórios, cuidado no açúcar, cuidado nos embutidos, cuidado nos temperos, cuidado no glúten, cuidado na lactose, isso tudo vai facilitar a vida dessas crianças no dia a dia, tá? Então, nada no nosso corpo funciona sozinho. É um conjunto de coisas. Quem a gente é? A gente é o que a gente lê, a gente é com quem a gente convive, a gente é o que a gente come, a gente é o exercício que a gente faz, a gente é a quantidade de sono que a gente dorme. Ninguém é uma coisa só. A gente é um acúmulo dessas coisas, né? O sono também, né? A pessoa que não dorme bem, obviamente ela não vai render tão bem. Obviamente a quantidade de neurotransmissores no outro dia não vai ser adequada. Então, o ideal é sempre ter esse equilíbrio de todas as nossas funções. Então, assim, para entrar em remédio, tá? Para entrar em remédio, como é que eu vou concluir essa parte da nossa conversa? TDAH é muito mais comum do que se imagina, por mais que todo mundo fale que tem muito diagnóstico de TDAH, que é um absurdo, que é uma loucura, não é, tá? 2, a gente trata medicamentosamente quando, apesar das outras terapias, existe prejuízo social ou acadêmico / trabalho, tá? 3, a tendência é diminuir a hiperatividade e impulsividade, manter uma desatenção por amadurecimento do lobo frontal, tá? 4, tem que ter bom senso na hora de decidir se vai medicar ou se não vai medicar, porque a escola acha, porque a escola não acha, porque a família acha, porque a família não acha. Tem que ter bom senso. Tem que sempre ter bom senso. E último ponto para entrar na medicação, quais são as principais terapias indicadas para crianças e adultos com TDAH? Cuidado alimentar e de sono, rotina de sono, higiene do sono, tirar os alimentos inflamatórios, muitas vezes reposição. Eu tenho alguns pacientes que os pais não quiseram medicar e que fizeram uma dieta bem orientada por nutricionistas competentes e que conseguiram um bom controle de sintomas através disso, tá? Dieta, exercício físico, integração sensorial com terapia ocupacional e psicoterapia com foco em funções executivas. Bom, agora a gente passa para a segunda parte, que é falar de remédio, tá? E antes de começar a falar de remédio, eu quero fazer um parênteses aqui. Que o TDAH nem sempre ele é uma condição que ele é isolado, né? Reposição de vitaminas, sim, tem alguém perguntando aqui. Sim, reposição de vitaminas, obviamente a gente tem que fazer um screening para ver como é que estão as vitaminas das pessoas, né? E aí, muitas vezes, quando existem falta de vitamina D, de magnésio, de zinco, a gente repõe, a gente tem uma melhora importante de concentração, tá? Então tem que fazer esse screening aí, é bem importante. Bom, então o TDAH, muitas vezes ele não é isolado, não é o único diagnóstico da pessoa. Ele é um diagnóstico associado, né? E ele pode ser associado a muitas coisas. Ele pode ser associado a autismo, ele pode ser associado a altas habilidades, que a gente chama de dupla excepcionalidade, né? Criança que tem superdotação e altas habilidades também tem TDAH, é uma pessoa que tem dupla excepcionalidade. Ele pode estar associado a transtorno opositor desafiante. E pode estar associado a depressão, a bipolaridade, mas o que a gente mais vê na prática clínica, especialmente de crianças e adolescentes, é o TDAH isolado. Ou é o TDAH com o TEA leve, tá? Ou às vezes com TEA não tão leve. Bom, e é esse grupo de pacientes que eu vou começar a falar agora, porque a abordagem ela é diferente. Quando a gente tem um paciente que é um paciente que tem um diagnóstico só de TDAH, que não tem outras condições associadas, o tratamento medicamentoso estou falando agora de remédio, tá? O tratamento medicamentoso tende a ser porque existem indicações específicas e primeiras escolhas, e segundas escolhas e terceiras escolhas para as diferentes condições médicas. A gente vai falar disso.
tá? Por mais que a gente ache lindo a ideia do canabidiol, e eu acho, todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma prescritora, super prescritora de canabidiol, porque eu acho que é uma substância natural, que tem um efeito super positivo no nosso corpo por incontáveis motivos, inclusive porque a gente tem receptor endocannabinoide no corpo inteiro e não produz o suficiente. O canabidiol é uma linda opção, mas nem sempre é a primeira opção ou é a melhor opção, tá? E ainda existem... O canabidiol especificamente tem muito estudo ainda, não tem estudos completos ainda, tem estudos em andamento, então a gente está em cima do muro com o canabidiol, com algumas coisas. Mas eu vou chegar no canabidiol. Bom, os pacientes autistas, tá? Então antes da gente entrar em tratamento puro de TDAH, eu vou entrar nos autistas. O que acontece com os autistas? Eu atendo autista todos os dias, vários por dia. Só atendo autismo, não. Atendo TDAH, atendo transtornos de aprendizagem, atendo várias outras coisas. Mas atendo mais autista. E muitas vezes com TDAH associado, tá? E o que eu tenho vontade quando às vezes eu tô sentada no consultório, assim... Quem já foi no consultório sabe como é que é a minha rotina de consulta. Eu tô sentada no consultório e tá ali o paciente correndo de um lado para outro, mexe aqui, joga tudo no chão, não consegue parar, não consegue prestar atenção em nada. Eu tento falar, ele não me ouve, ele vai e volta. Eu fico olhando assim, vontade de dar uma Ritalina para essa criança, porque a Ritalina acalma. O que acontece com os psicoestimulantes? Vem na minha cabeça isso, né? Não falo isso pros pais, mas eu sei. E obviamente isso não é uma regra, isso não é uma verdade absoluta, porque nada em medicina é regra ou verdade absoluta, mas existem evidências que nos levam a pensar. Mas eu sei que se eu pegar um autista nível 1 de suporte, até ok, mas nível 2 ou nível 3 de suporte, e der uma Ritalina, a chance de dar ruim é muito grande. A chance desse aumento repentino de dopamina desorganizar essa criança e deixar ele ainda mais agitado, mais agressivo, com mais estereotipia, é muito grande. Então eu tiro da minha cabeça automaticamente aquela ideia. E não estou dizendo isso só pelo que eu já estudei, estou dizendo isso porque eu já usei, eu já conversei com famílias e falei assim, olha só, eu tenho uma vontade louca de usar a Ritalina no teu filho, mas a chance de dar errado é grande. Tu topa tentar isso comigo? Topo. E daí o que a gente faz? A gente usa, o que acontece? Dá errado. Então, essa combinação com as famílias já fiz algumas vezes. E hoje em dia, a minha prática me diz, Marta, pensa 1000 vezes antes de fazer essa combinação, por mais que tu tenha vontade. Porque a criança fica irritada. As crianças nível 1 de suporte, até nível 1 de suporte, são crianças com diagnóstico que tem TDAH. É um diagnóstico super delicado, porque às vezes a gente fica em dúvida. Será que é só TDAH? Será que é só TEA? Será que é um pouquinho dos dois? Então, às vezes, até quando a gente fica em dúvida, a gente tenta um estimulante. E muitas vezes dá certo. Então, os níveis 1 de suporte são um caso à parte. Porque às vezes vale a pena a gente tentar. E às vezes, sim, a gente tem uma resposta bacana, tá? E às vezes as famílias, elas vêm com tanta vontade de usar, que a gente fala assim, vamos tentar, vamos. E daí, como a Ritalina, o Venvanse e o Concerta, eles têm um efeito relativamente rápido. Não é assim, a gente precisa usar um mês para ver o que vai acontecer, que é o caso da atomoxetina. A gente usa uma semana e daí já foi o desastre, daí a gente já desiste do desastre, tá? Então, às vezes, se a família tá de acordo e tem esse pensamento junto da gente, a gente pode propor uma coisa assim, bom, quem sabe a gente tenta e vê o que acontece, tá? Então, assim, nesses casos, então, dos autistas nível 2, níveis 2 e 3 suporte, os psicoestimulantes, tá? Que são, agora aqui importante, gente, os psicoestimulantes que são o metilfenidato, comercialmente chamado de Ritalina, Ritalina LA e Concerta, os principais nomes comerciais, e a lisdexanfetamina, comercialmente chamado de Venvanse, eles são a primeira escolha, sim, no tratamento de TDAH desatento, TDAH hiperativo impulsivo ou TDAH misto, sim, para pessoas que não têm outras comorbidades ou o TDAH como comorbidade.
Eles não são a primeira escolha, por exemplo, para pessoas que têm transtorno do humor bipolar e TDAH. Assim como eles não são a primeira escolha para as pessoas autistas, tá? Por quê? Porque os psicoestimulantes liberam outros neurotransmissores que para essas pessoas que têm outras disfunções neurológicas não funcionam. Então, nesse grupo de pacientes especificamente, que é um grupo de pacientes que eu, Marta, atendo 85% do meu tempo, talvez 90% do meu tempo, eu, lendo, estudando, conversando e testando, comecei a procurar e achar alternativas para tratar uma desatenção, uma hiperatividade e uma impulsividade, descartando os psicoestimulantes, tá? Outra coisa importante, tá, gente? Saindo do grupo dos autistas, mas assim, de contraindicação no os psicoestimulantes. Alguns psicoestimulantes, em alguns perfis de pessoas, atenção, alguns perfis específicos de pessoas mais velhas, adolescentes e adultos, com história de drogadição, de adição de álcool, adição de maconha, de cocaína, de drogas como um todo, a gente tem que cuidar com o uso da lisdexanfetamina, do Venvanse, porque algumas pessoas, sim, resolvem usar aquilo como droga, tá? Então, esse perfil de pessoas, eu não vou entrar nesse assunto, tá? Até porque são mais velhos. E já porque vai ter um monte de gente assim, mas será que a Ritalina vai deixar meu filho viciado? Não. A Ritalina, bem pelo contrário. Numa criança que tem um perfil impulsivo e hiperativo, a Ritalina, o lisdexanfetamina, o Venvanse, o metilfenidato, ele protege essa pessoa de buscar substâncias nocivas porque não tem dopamina o suficiente. O que significa isso? Se teu filho tem esse diagnóstico, tá nessa fase pré-adolescente, adolescente, parará, que a gente se preocupa com qualquer coisa de droga, se ele tiver um diagnóstico de TDAH e não estiver sendo tratado, ele tem mais chance de procurar drogas, tá? Resumindo, é isso. Não vou entrar nesse assunto. Então, voltando. Para os meus autistas, tá? Os meus queridos autistas. Os meus autistas, os autistas, níveis 2 e 3 de suporte, que tem TDAH associado. Infelizmente, eu não consigo usar os psicoestimulantes. E eu preciso usar alguma coisa. Que coisa é essa? Se a gente for nos estudos mais tradicionais, que ainda não incluíam o canabidiol como uma alternativa, que isso está acontecendo mais recentemente. O que vem de segunda opção quando a pessoa, independente se é autista ou não, mas não responde bem a um psicoestimulante? Vem os antipsicóticos e os antidepressivos. Aí entra a tamoxetina, aí entra a risperidona, aí entra a imipramina, aí entra o aripiprazol, tá? E lá por terceiro entra os estabilizadores do humor, que são o Depaquene, o ácido valproico, a carbamazepina, que é o Tegretol, a lamotrigina, etc. Tá bom? Então, como é que é essa linha de pensamento da Marta? Tá? E isso não é uma verdade absoluta, mas é uma linha de pensamento da Marta. Que se eu tenho indicação de tratar um TDAH para uma criança que tem clara contraindicação de um psicoestimulante, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou tentar o canabidiol. Por quê? Porque o canabidiol é super estudado na infância por outras condições, em doses inclusive mais altas, com segurança. E eu tenho muitos pacientes que começaram a usar canabidiol por outras coisas, para estímulo da comunicação, para epilepsia, e que melhoraram barbaramente a atenção e a impulsividade. Então, esses estudos científicos ainda não estão liberados, botando como segunda escolha o canabidiol para tratamento de TDAH? Não. Estarão brevemente? Possivelmente sim. Mas, sendo uma medicação muito segura, especialmente nas doses baixas que a gente usa para comportamento,
Vale a pena. Claro, gente, que cada caso é um caso. Pode ter gente me ouvindo aqui falando assim, mas eu fui lá na Marta, ela nem pensou em canabidiol pro meu filho. Cada caso é um caso. Não quero dizer que todo mundo que chega no consultório sai com canabidiol, não é isso. Mas esse perfil de criança que a gente tenta acalmar e que a gente não pode usar um psicoestimulante, sim, o canabidiol é uma linda opção. Ah, mas é só para esses? Então, as crianças que têm TDAH puro, que não tem outra condição associada, não podem usar canabidiol? Podem. Podem e devem. O que a minha prática mostra? Que muitas melhoram, tá? Mas o efeito de uma Ritalina, ou de um Concerta, ou do Venvanse, para uma pessoa que tem só TDAH, é mais importante, mais expressivo. Só que existem várias famílias que, por mais que a criança tenha indicação, pelos motivos que a gente falou antes, de usar um psicoestimulante, a família não quer. Eu não quero que meu filho use Ritalina. E a gente respeita. Então vamos tentar uma coisa mais natural? Vamos, e a gente tenta o canabidiol. Se der certo, que maravilha. Quanto tempo a gente precisa de usar canabidiol para ver se dá certo? Um mês. Provavelmente um mês a gente vai ter essa ideia de sim, o canabidiol tá fazendo bem, tá? E aqui a Bel lembrou uma coisa, efeitos colaterais, muito poucos, né? Muito poucos no canabidiol, muito poucos efeitos colaterais. Quais são eles principalmente? O principal efeito colateral do CBD é uma certa agitação no início do uso. Então as famílias já começam a ficar nervosas. Então antes eu usava de noite, por exemplo, canabidiol. Hoje em dia eu já não dou, porque como tem um ou outro que agita e a família já começa a ficar, não vai dormir, o que eu vou fazer? Parará. Eu já falo ou nós vamos usar só de manhã, ou a gente vai usar de manhã e de tarde. Mas a gente não vai usar de noite, porque se der uma pequena agitação, fica todo mundo histérico, tá? Então, o canabidiol, que é uma das chamadas dessa live, é fácil de conseguir no Brasil hoje em dia, a gente usa puro na infância, salvo algumas exceções de algumas condições graves que a gente já usa com THC, tá? Por quê? Porque daí não tem risco de dependência, não tem risco, por mais que o THC seja super pouco, mas daí não tem risco de chances de desenvolver esquizofrenia porque usou THC, enfim, várias outras contraindicações. E os efeitos colaterais, na maioria das vezes, é uma certa agitação ou irritabilidade no início do uso. Às vezes se mantém, a gente tem que parar, sim. Às vezes se mantém, a gente tem que parar. Às vezes não aparece, nunca teve irritabilidade, nunca teve agitação. Às vezes nunca. Cada caso é um caso. E vale a pena tentar, tá? Bom, uma substância natural. Estamos numa linha bem natural. Então essa acaba sendo a minha primeira indicação para os autistas, que não vão poder usar os psicoestimulantes. E para muitos pacientes que também não são autistas, que as famílias querem começar de uma forma mais leve, não tão química. E aí eu prescrevo canabidiol. E qualquer médico pode prescrever, tá? Que tem experiência, obviamente, até porque tem que fazer ajuste de dose e tudo mais. Uma coisa importante, gente, do canabidiol, e a gente tá aqui para falar as verdades. O canabidiol, às vezes, as pessoas criam uma certa tolerância, e isso é comum com várias medicações. Então, não é incomum a gente ter que aumentar uma dose depois de alguns meses de uso ou até interromper temporariamente e voltar depois para desfazer essa questão da tolerância, que é acostumar com a dose, tá? Isso é comum em vários remédios. Bom, então o canabidiol a gente falou, as indicações são essas. Existem estudos vários em andamento, alguns já liberados. Os para-efeitos, né, os efeitos colaterais são muito pequenos. Acho que é uma tentativa super válida. E eu como mãe, não só como médica, mas como mãe de crianças pequenas, acho uma ideia interessantíssima, porque eu sei que eu vou estar usando no meu filho uma coisa que é natural. Tá? Laboratórios super confiáveis, acesso fácil hoje em Porto Alegre, preço muito mais acessível, né? Laboratórios dando várias condições de pagamento, enfim, tá? Acho que bacana. Outra coisa, a atomoxetina, tá? A atomoxetina, o que é? A atomoxetina é um antidepressivo que é inibidor da recaptação da norepinefrina ou da noradrenalina, que é um dos neurotransmissores que acalmam
Ah, não, mas a adrenalina agita. Não, a gente tem essa impressão, né? Dopamina agita, adrenalina agita. Não. Quando a gente libera isso, a gente acalma. Ele acalma o neurônio, tá? Então, a atomoxetina, o que ela faz? Eu não vou conseguir explicar detalhes para vocês, mas a gente tem, entre os dois neurônios, a gente tem o que a gente chama de fenda sináptica, tá? Que é o lugar onde fica disponível o neurotransmissor para o outro neurônio pegar. A atomoxetina, ela é um inibidor da recaptação. Esse neurônio que liberou a norepinefrina, ele tende a recaptar um pouco e não passar para o seu vizinho. Ela impede essa recaptação, então o vizinho tem mais condições de pegar mais norepinefrina, então a gente tem mais norepinefrina, noradrenalina circulante, consequentemente a gente tem uma diminuição da impulsividade, da hiperatividade e da desatenção, tá? A atomoxetina, ela tem indicação de uso como primeira escolha? Não. Mas dependendo do grupo, quando o TDAH é puro, dependendo do grupo de pacientes que a gente estiver avaliando, que a gente estiver tratando, que a gente estiver lidando, ela pode ser uma primeira escolha. Como é o caso das crianças com TEA associado, que os estimulantes não são uma primeira escolha. Então hoje eu tenho muitas famílias TEA, tá? Que já tentaram ou não usar psicoestimulantes, ou famílias não autistas que tentaram usar psicoestimulantes com efeitos colaterais e que hoje estão tentando usar a atomoxetina, tá? Ah, mas a atomoxetina, então, é a nossa salvação para crianças que não usam Ritalina. Não, não é bem assim, tá? Mas é uma opção interessante, viável e que a gente deve pensar bem quando a gente tiver esse perfil específico, tá? CBD mais atomoxetina, sim, a gente pode inclusive fazer uma junção dessas medicações, né? A gente pode usar a atomoxetina com Ritalina, pode, dependendo do caso, uma Ritalina só um pouquinho antes de ir pra escola, porque a atomoxetina não dá conta de todo o recado, pode. Então, cada caso é um caso, não existe uma verdade absoluta, tá? Tem que avaliar a criança, tem que tentar. Quais são as coisas ruins da atomoxetina? A atomoxetina leva tempo para fazer efeito. Não é que nem a Ritalina que tu toma hoje tu já tá com o efeito da Ritalina, não. A atomoxetina a gente vai aumentando a dose, as pessoas funcionam diferente com as doses. Eu tenho pacientes que usam 10 miligramas de manhã, meio-dia já estão sem efeito. Tenho pacientes que usam 10 miligramas de manhã e à noite ainda estão com efeito. Então, a gente precisa ver cada caso. Então, como eu começo com 10 miligramas pela manhã, às vezes até com 5, e observo uns 15, 20 dias. Para que a família consiga me passar um feedback de como é que foi isso aí. Olha, a gente sente que pelos 3 da tarde já não tem mais efeito. Ou não, tá durando o dia inteiro. E aí a gente vai pensar nos próximos 10 miligramas às 3 da tarde, ou junto no mesmo horário, tá? Principais efeitos colaterais da atomoxetina são os efeitos colaterais dos antidepressivos, tá? Não costuma ter aumento de apetite, mas também não tem diminuição do apetite como a Ritalina, o Concerta e o Venvanse, os estimulantes diminuem o apetite, né? A anorexia é uma dos efeitos colaterais. Não costumam atrapalhar o sono, os psicoestimulantes às vezes atrapalham o sono, sim, tá? E... Agora não posso, meu amor, tô acabando. Tô no meio de uma live. Tá. E aí, desculpa, gente. A atomoxetina não tem esses efeitos colaterais, mas boca seca, constipação, irritabilidade pode ter, tá? Então, assim, dessas medicações que a gente usa para TDAH, a que menos efeito colateral tem é o canabidiol, tá? Mas para algumas pessoas não é o suficiente. Eu posso associar canabidiol com Ritalina? Posso. Posso associar canabidiol com atomoxetina? Posso. Posso associar canabidiol com estabilizador do humor? Posso, tá? Posso associar Ritalina com canabidiol? Posso. Posso associar Ritalina com atomoxetina? Posso. Posso associar. Então, assim, a gente pode fazer associações, tá? E a gente pode, mas a gente não quer, né? Ninguém quer usar 2. Eu não quero meu filho com TDAH tá usando 2 remédios. A gente tenta deixar a imunoterapia. Na maioria das vezes a gente tenta deixar. Mas às vezes não funciona. E às vezes funciona com dose baixa de 2. Então tá bom. Então vamos usar dose baixa de 2. O que é importante? Que a gente tenha a mente aberta.
e que a gente tenha bom senso. Porque se vocês pegarem um médico sério, ele não vai querer encher o filho de vocês de remédio. Nenhum médico vai querer encher o filho de vocês de remédio. Então ele vai fazer um esquema de terapia comportamental, ele vai ver se essa criança tem indicação de integração sensorial, ele vai fazer uma abordagem mais leve, vamos ver a resposta, não respondeu bem, não podemos perder tempo, tá indo mal no colégio, vamos pensar numa medicação. Tem autismo associado? Tem. Não vamos pensar em Ritalina? Não, então vamos começar com canabidiol. Não tem autismo associado, parece um perfil bom para Ritalina, que bom. Ah, não, mas não quero usar remédio do meu filho? Canabidiol, tá? Então, assim, as principais medicações para TDAH hoje são essas. Primeira linha, os psicoestimulantes, que são primeira linha para os típicos, né? Para os não autistas, desculpa. Não é o termo típico, não é o correto. Segunda linha, antidepressivos e antipsicóticos. Aí entra imipramina, tamoxetina, risperidona e aripiprazol. Terceira linha, estabilizadores do humor, tá? Mas cadê o canabidiol nessa lista? Ainda não tá nessa lista, mas na lista da Marta ele tá lá no top. Com chance de dar certo, sim, e chance de não dar certo, também. Mas é o tipo da medicação, pra mim, que vale a pena tentar. Tá, gente? Acho que era mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Canabidiol não pode viciar, tá? O que vicia na cannabis é o THC, o CBD não vicia. Então, no canabidiol que a gente usa para as crianças, não tem THC. Então, não tem vício, tá? Então, não precisa te preocupar com isso. Não tem dependência, não tem vício. A Ritalina também não vicia, o metilfenidato também, o Venvanse também não vicia. O que a gente tem que cuidar é, dependendo do perfil da pessoa e da idade, se já existe uma tendência a abuso de substâncias, cuidar que remédio a gente vai usar para essa pessoa, tá bom? Eu tenho, inclusive, alguns pacientes, tá, que eram dependentes de maconha, e que hoje, que não são meus pacientes, mas que passaram por mim e eu encaminhei para psiquiatras, que hoje usam canabidiol para sair da maconha com sucesso, tá? Então substituíram a cannabis planta pelo CBD puro, com um pouquinho de THC, foram diminuindo, e hoje estão só usando CBD e não usam mais, não fumam mais maconha, tá? Não tem como te dizer qual é o melhor CBD do Brasil, tá? Existem poucas marcas boas, mas existem marcas muito boas. A maioria deles é importado, já com produção no Brasil, mas com produto de origem em outro lugar. E é só procurar alguém que saiba prescrever que vai passar produtos bons para vocês. Tá bom, gente? Voltamos. Espero quarta-feira que vem. O que é CBD? É canabidiol, tá? Espero quarta-feira que vem estar aqui de novo pra gente falar de algum outro assunto. Se tiverem ideias, a gente vai botar ali no Insta. E aí tem um monte de gente pedindo pra falar de aba de novo. Tem um monte de plano de saúde negando a aba, né? Tá uma confusão isso aí. Mas vamos pensar em assuntos. Vamos fazer uma enquete aí de assuntos pra quarta que vem. Tá? A tamoxetina sobrecarrega o fígado. Gente, assim, ó, a maioria das medicações, inclusive o canabidiol, ele tem transporte hepático e eliminação renal. Então, ele passa pelo fígado e é eliminado pelo rim. Então, as substâncias passam pelo fígado, tá? Mas falar isso de sobrecarregar não é a palavra. E sim, a gente tem que fazer exames de vez em quando para ver se o fígado tá bem. E isso a gente tem que fazer com qualquer medicação que a gente usa. Tá bom? Vou deixar a live gravada se tudo der certo. Às vezes eu não consigo, mas vou conseguir. E espero vocês quarta que vem. A gente vai discutir o assunto. Qualquer dúvida, me chamem no inbox ali, no direct, que a gente conversa. Obrigada pela presença, pessoal. Até mais.